Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um Café com Português. Eu quero agradecer a nossa convidada de hoje, a Marta Cortesão. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou fazer uma pequena apresentação, porque eu acho que depois da apresentação ela mesma pode falar um pouquinho mais. E depois fiquem à vontade, não é, para fazer algumas perguntas e para bater sempre um papo, como nós fazemos nos nossos cafés, tá bem? A Marta Cortesão nasceu em Tefé, no Amazonas, mas mora em Segóvia desde 2012. É poeta, escritora, tradutora e desenvolve projetos de articulação cultural e literária. Tem obras publicadas em várias antologias, não é? Poemas e contos, tanto nacionais como internacionais. É articuladora do Mulherio das Letras Espanha e idealizadora dos projetos literários Tertúlias Virtuais, A Juri Cultural e Enluaradas. Mantém, juntamente com outras autoras, o blog Feminário Conexões. Tem alguns livros publicados, Banzeiro Manso, no ano 2017, e Tudo Trova no Prelo. É membro da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos e da Academia de Letras do Brasil no Amazonas. Boa tarde, Vera. Vera, desculpa, boa tarde, Marta. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. E eu sempre faço uma perguntinha assim no começo para quebrar um pouquinho o gelo, que eu queria que você falasse um pouquinho para nós, não é, como a Encarna comentou, que nós estamos aqui tão longe e muitas vezes não conhecemos tanto o Brasil, que você falasse assim um pouquinho de onde é que você como é a sua cidade. Eu sou de Argentina. Moro numa província de Buenos Aires. Longe. Eu conheço algo de Brasil e algo de... Tive a sorte de conhecer Espanha. Ah, muito bem. E um pouquinho Portugal, mas já tempo. Sim, eu conheci vocês pela internet. O ano passado estive em seus cafezinhos e obrigada de ser convidada. De nada, é muito bem-vinda. Que maravilha! Somos duas Martas. Mas a Encarna, que é parecida a minha avó, não por la edad, pero es assim, que ela era de Orense. Ah, pronto, muito bem. Marta, querida, fique à vontade. Olha, que prazer conhecer a Marta Rodrigues. Eu adoraria que o meu nome fosse Vera, né? Eu amo esse nome, Vera, né? Mas meu nome também é Marta e a gente também fica feliz por isso. Meninas, é um prazer estar aqui com você, Carla, com você, Encarna, com Elza, com Carmen, e com todos que estão aqui conosco nesse evento. Quero agradecer pelo convite antes de começar a falar sobre o meu lugar. E obrigada, Carla, por você ter me convidado e também pela indicação da Gisele Mendes, né? Que a gente tem uma amiga em comum, que é Sevilha, tem um programa maravilhoso, que é o Mundo da Língua Portuguesa, que acredito que todos vocês e todas vocês conhecem. E é isso, né? Então, vamos falar um pouquinho da onde eu vim. Eu sou de Tefé, como você disse, no Amazonas, no interior do Amazonas, que está distante de Manaus, a mais ou menos uns 625 quilômetros, acompanhando as curvas do rio, né? E uns 520 e tantos quilômetros em linha reta. Então, como a gente sabe, o Amazonas é um estado de águas e as estradas são líquidas.
na realidade. Então, assim, eu nasci nessa cidade em Tefé, né? Minha mãe foi ao hospital e nasci ali e retornamos para uma cidade pequena onde eu morava, que na realidade não chegava nem a ser na cidade, mas era assim na boca do rio, que se chamava Uarini, que se chama ainda, né? Então o rio se chamava Uarini, então nós dizíamos, onde você mora? A gente dizia, na boca do rio Uarini. Legal, né? Morar na boca do rio. E dessa boca do rio havia um encontro, né? Que hoje mudou, a natureza ela vai mudando, né? Então ela mudou um pouco, e esse encontro das águas do rio Solimões com o Rio Negro já não está nesse exato ponto onde estava quando eu era criança, e desceu um pouco, modificou, a ilha se desfez. Então, assim, tem muita coisa que vai mudando a natureza, né? Ela vai sofrendo essas mudanças. E nesse lugar que eu vivi, eu carrego muito na minha poesia e esse mundo, né? Porque eu acredito que a infância é a idade que a gente guarda a memória, é a idade que a gente absorve, é a idade que a gente é uma esponja. Então, tudo isso, ela vai se formando e se moldando dentro da escrita. E um outro ponto assim extremamente importante e fundamental na minha vida, eu me criei não cercada de livros, mas como diz a Conceição Evaristo, cercada de palavras, né? A minha vida foi ouvir histórias, aquela menina curiosa que não deixava a mãe ficar calada. Mãe, me fala disso, por que isso, por que aquilo, porque sempre a pergunta, né? Por que e adorava o momento das histórias, quando era 6 horas da tarde, geralmente, né? A gente se reunia na varanda da casa e ia escutar as histórias. E a gente, quando viajava, porque meu pai, ele era... Já quando eu nasci, o meu pai já tinha um barco grande, já viajava, já fazia o comércio dos rios, e eu já nasci na bonança, como eu costumo dizer. E nessa época, eu viajava também com meus pais, né? E a gente, quando viajava, a gente fazia a maior festa. A gente ia sentada na janela, no portoló, como a gente chamava, no portoló do barco, a gente ia contando estrela, contando peixe, contando árvore, fazendo trova, e sempre assim, irmãos, né, irmãs, a gente sempre terminava naquela briguinha, né, mas assim, olha só por que a gente brigava porque fazia trovas, e uma acabava ofendendo o outro, né, uma trovinha, eu me lembro de uma trovinha que eu xingava a minha irmã, né? Eu vi um boto, o boto é o golfinho, né, do Amazonas. Eu vi um boto voando, pensei que era um urubu. O urubu é uma ave de rapina. Quando eu olhei, era minha irmã, né, e tal. Então, fazia essas trovinhas e acabava a gente se divertindo e, ao mesmo tempo, arranjando encrenca. Mas, assim, era como eu digo, cercada de palavras, a gente estava sempre brincando com o mundo à nossa volta, com o contexto, com a palavra, fazendo jogo de palavras, fazendo trovas, o peito, o pé do Pedro é preto, e quem falasse. Então, eram essas brincadeiras, sempre a palavra era o principal brinquedo, e a gente estava sempre com isso. E a partir daí, eu comecei a me interessar muito pela escrita. E eu me lembro que os primeiros livros que eu li foi na cidade, que foi em Tefé, quando a gente mudou, a minha mãe mudou com toda a família, né, para que a gente fosse estudar. Na verdade, os meus irmãos mais velhos já tinham ido, e eu, quando era criança, então, assim, a minha mãe foi porque eu era a última, então, assim, ela tinha esse vínculo muito forte de me acompanhar, e ela ficava um tempo na cidade, voltava para a roça, né, para a agricultura. Minha mãe e meu pai sempre estiveram na agricultura e também no comércio, nas viagens dos rios. Então, a gente vivia esse contexto que, para mim, foi um presente, porque, assim,
é algo que dinheiro nenhum compra, essa vida vivida, essa vida espelhada de águas. Sim, isso é verdade. Eu agora, escutando você, eu comecei a lembrar da minha infância também, no Mato Grosso. Nessa questão também, porque eu também vivi, até na idade já de ir para a escola, eu também vivia no campo, com a minha família, com os meus avós, e então também lembro dessas horas, desses momentos de histórias, e eu adorava também escutar as histórias dos meus avós, que contavam tantas coisas e tudo. É muito interessante lembrar e recordar essa infância. Eu acho também que foi um período da minha vida muito, muito, muito bom. Muito, muito importante. Pronto, e então agora, por exemplo, falando das coisas, não é? Porque você participa de tertúlias, o seu canal no Instagram é um canal que sempre está com muitos projetos, muitas atividades. É, você faz parte do Mulherio das Letras Espanha. Não é? Esse projeto é um projeto é um projeto conjunto com o Enluaradas, por exemplo, ou são projetos diferentes? É interessante porque o Mulherio ele é um grupo nacional, que ele surgiu no Brasil, encabeçado pela escritora Maria Valéria Rezende e outras escritoras que fizeram parte, né, dessa criação. E a minha primeira participação no Mulherio foi do Mulherio das Letras Europa. Né? Foi, inclusive, com a publicação de um poema meu nesse livro aqui, Outono Literário, que foi uma coordenação da Sônia Palma e Fátima Nascimento, e esse mulherio aconteceu, essa reunião foi, se eu não me engano, foi na Itália, né? E foi a minha primeira participação. Por que foi a minha primeira participação? Porque eu ainda morava em Tefé, antes por exemplo, em 2017, quando surgiu o Mulherio, eu ainda estava, vamos dizer assim, ainda muito metida no meu mundo, né, relacionado com a minha cidade, as pessoas que eu conhecia. E então, assim, eu comecei a me soltar já depois de 2014, quando eu publiquei as primeiras poesias na revista Subversa, que foi e essa revista é uma revista ainda em atividade, uma atividade intensa e maravilhosa, uma revista portuguesa, inclusive, e essa revista, ela fez várias publicações, e aqui, inclusive, tem essa revista, esse livro físico que resultou das várias participações dessa revista, que é a Subversa, coordenada pela Tânia, deixa eu ver, a Tânia Ardito e a Morgana, né? E é uma revista que está com sede em Portugal, né, na cidade do Porto. E então, assim, quando o projeto do Mulherio das Letras Espanha surgiu, foi no momento de pandemia. Eu já tinha uma vontade de fazer isso. E só veio acontecer no momento de pandemia quando eu tive contato, porque eu também sempre estive muito participante do Mulherio das Letras Portugal, coordenado pela Adriana Mairink. Então, assim, essa minha aproximação do Mulherio das Letras fez com que eu tivesse, né, um pouco mais de audácia, por assim dizer, de trazer o Mulherio das Letras Espanha. É um projeto que ainda não tem nenhuma ação assim real, né? Ela está mais na plataforma virtual, porque a gente sabe que a pandemia trouxe algumas dificuldades de realizações presenciais, e temos um outro fator, que é a questão, Carla e todos que vocês estão aqui, que é, por exemplo, assim, eu ainda não encontrei, não mapeei escritoras brasileiras na Espanha.
entendeu? Então, assim, estamos buscando essas autoras, e quando a gente tiver, sabe, um número um número que eu saiba quem é, quem gosta, quem quer entrar, quem quer fazer, a partir daí eu vou articular atividades. Então, assim, o Mulherio, ele está em stand-by. Ele já esteve mais ativo com alguns projetos que eu vinha fazendo, como, por exemplo, Estou a Fim de Poesia, que eu fazia quase todas as semanas, diálogos poéticos com autoras do próprio Mulherio, trazendo as publicações delas dentro do Mulherio da Espanha. E aí, desse movimento, surgiu o Enguaradas. Mas antes desses dois movimentos, do Mulherio das Letras da Espanha e do Enguaradas, eu já fazia as tertúlias virtuais, que é um projeto também que visa a divulgação da poética feminina. Então, os projetos, os episódios do Tertúlia Virtuais já contam com, vamos dizer assim, eu acho que quase 100 autoras participantes. E todos os episódios estão lá no canal Banzeiro Conexões, que são episódios muito interessantes, porque a minha abordagem dentro das tertúlias virtuais é aproximar a poética dessas mulheres. Geralmente, nós vamos participar de eventos, quem escreve, a gente vai ler a nossa poética. O Tertúlias, ele se diferencia, porque ele traz uma união, né, de reunião de autoras, mas essas autoras não leem o seu texto, leem o texto da outra que está ali. Então, assim, elas trazem nessa leitura da outra a própria pessoa, o próprio ser, né? Nós somos esse reflexo do outro. Isso não sou eu que digo, isso aí está aí nas psicologias da vida, e isso algo que acontece, né? É um fato, assim, que abraça, esse abraço humano. Então, as pessoas ficam, nossa, que legal, as autoras ficam super agradecidas uma das outras, se tornam amigas, essas amizades florescem, geram outros projetos. Então, assim, o Tertúlia é uma ponte, como você, essa ponte, como encarna, como quem está aqui, torna sendo essa ponte humana entre, né, esses seres que nos cercam, que nos dão vida, que nos dão essa cara de alegria, né? Viver isso, fazer o outro se sentir bem, e vendo o outro, a outra se sentir bem, a gente também se sente feliz. Então, assim, eu acho que isso resume o projeto Tertúlias, e resume também muita coisa do que eu faço, que é o Enluaradas também trabalha com essas perspectivas, sendo que o Enluaradas foi idealizado pela Patrícia Cacau e por mim, uma amiga minha, poeta, escritora do Ceará, que hoje está na Áustria, né? Visitando aí um pouco aí, passando uma temporada, e a gente leva esse trabalho literário, e a gente traz, assim, olha só, o livro lindo que ficou dessa coletânea que a gente lançou, que se chama Uma Ciranda de Deusas. Olha só que lindo. O livro está lindo, recebi ontem, eu ainda estou assim, toda hora olha só, o capítulo A Lilith. Aqui são 4 oráculos. O primeiro é Gaia, né? O segundo, a gente tem também a Selene, que é a Lua. O terceiro é a Lilith. E o quarto é a Afrodite. Então, nós temos aqui 4 deusas maravilhosas para a gente falar dessa poética de mulheres. E é um trabalho lindo, gente. Eu estou apaixonada por esse livro aqui. Não é porque fui eu que estive aqui trabalhando nele, não. É porque são mulheres maravilhosas, escritoras excelentes, que vivem como eu, né, na margem do cânone. E a gente, assim,
tem essa vitória de ver agora mesmo, olha, derrubei o livro, de ver agora mesmo 5 mulheres, né, concorrendo à categoria da poesia no 63º Prêmio Jabuti. Isso não é maravilhoso? E fora as outras que a gente não contou, isso tudo é resultado desse trabalho que se vem fazendo, né? Tanto no Enluaradas, quanto aqui no Seu Café, quanto nos projetos, por exemplo, da Gisele, no GPenFeco, que é um grupo que trabalha com a poética, né? Lá em Rondônia, o pessoal da Universidade de Rondônia, que trabalha com a poética do Norte e Nordeste, de mulheres, né? E assim, maravilhoso, o grupo lá do Amazonas, que também traz esse trabalho. Gente, nós estamos dando um salto enorme, isso assim, é apaixonante. Não tem mais volta, não se pode voltar. Não. É daqui para frente. Sim, né? Quem olhar para trás vira a estátua de sal. Para frente sempre. Sim. Sempre à frente, sempre à frente. Sempre. Sim, exatamente. Abel, eu acho que o Abel levantou a mão. Queria fazer alguma pergunta, Abel? Sim. Em princípio, Aí, Abel, eu quero lhe aqui. ver, por favor. Cadê você? Boa noite por aqui em Timor-Leste. Já estamos em 2 horas madrugada. Estou aqui com café português já algumas vezes, cada vez por causa da ali na internet, cada vez mais dificulta. E então, algumas vezes não assisti essa oportunidade. Em princípio, o café português é uma boa oportunidade para que nós aqui em Timor aprender a expressar português, como eu já tinha dito que em Timor muita gente não pratica esse idioma na vida cotidiana. Isso é uma das grandes dificuldades da nossa parte daqui. Entretanto, café português é uma das grandes oportunidades. Café português não é café brasileiro, nem café Timor. Portanto, por falar, pelas explicações da vossa parte, eu gostava de saber, porque a história, a poema, canções, são estudos que nos reúnem de todas as partes, todos os continentes, todas as pessoas, digamos assim. A política, a guerra sempre nos afasta tudo. Então, a sua vida começar a esse projeto, quais serão os primeiros começar desse projeto de sua vida? Em primeiro, com certeza, quando começar alguma coisa, tenha dificuldades, tem problemas. Quais são as dificuldades no início da sua vida como poeta, como escritora, como a historiadora? Quais são as vossas dificuldades no princípio, no início? Até agora já tem muita experiência, já tem experiência valiosa, mas nos princípios, quais são a vossa dificuldade no princípio? Assim, isso não é uma pergunta, mas como é o vosso sentimento? No início, quais são as dificuldades? Obrigado. Obrigada, Bel. Olha, 2 horas da madrugada aí, com o maior carinho que eu vou responder. Entendo perfeitamente, né, essa vontade de participar dos eventos
mesmo na madrugada. Eu também faço muito isso, Abel, e ainda bem que amanhã é sábado, né? Espero que você não trabalhe, que possa descansar. Então, olha, as dificuldades, eu acredito que elas passam pelo lado humano, né? Essa percepção que a gente tem da gente mesma, de nós mesmos, a gente sempre pensa que a gente não é capaz, que não é legal o que a gente escreve, que não é legal o que a gente faz, que a gente sempre se boicota, né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que há somos nós mesmos. Nós, as pessoas, né? Essa voz aqui que fica dizendo assim, nossa, você vai fazer isso, nossa, essa coisa que você escreveu, gente, você escreveu isso? O fulano ali que você leu, né? E quando você é professora e que você tem contato com essa literatura acadêmica, que você tem contato com as teorias, eu acredito que a dificuldade dobra, porque é aí que você sabe, e essa voz, né, vem dizendo assim, nossa, você vai escrever isso, você vai ter coragem de escrever isso. Olha aí o que, né, a Cecília Meirelles escreveu, olha o que há, né? Então, assim, a maior dificuldade, eu acredito que é acreditar em si mesmo. Essa, eu acho que é a primeira dificuldade. A partir do momento que você rompe esse peso que você carrega de si mesmo e acredita como sendo capaz, eu vou lá e faço, eu vou lá e faço. Não tem importância que seja pior que faça, melhor que eu vou lá e faço do meu jeito, com respeito, com dignidade. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro passo. A partir do momento que a gente acredita no que se faz, aí as portas se abrem, as portas, né, começam a se abrir, porque é a coisa do pensamento positivo. Você vai... Então, assim, esse primeiro momento, Abel, para mim, foi a luta comigo mesma. E, a partir de então, eu comecei a me libertar, né? Eu acho que todo um processo. Começa a se libertar das próprias correntes que você se ata. Você se amarra, nós mesmos fazemos isso com a gente, né? Nós somos cruéis consigo mesmo, nós somos benevolentes com os outros, mas com nós mesmos nós somos as piores pessoas. Eu falo isso de cátedra, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei a me soltar. Por quê? Porque também tem um outro ponto, o coletivo, o abraço do outro. O coletivo, você fazer parte de grupos, né? Se interagir, assim, nossa, daqui o meu... você começa com vergonha ali, né? Fica ali, não, mostra o teu texto, e você começa, nossa, que legal, seu texto tá bacana, vamos lá, todo mundo, você vê textos, você vê outros textos, e você começa a entender que você é mais uma pessoa no mundo, e você sendo mais uma pessoa no mundo, a poesia, ela é única, né? Porque ela é a sua poesia, porque ela é o seu texto. Ninguém vai escrever como você. Pode ser que você não seja o best-seller, mas você vai ser o escritor ou a escritora, né, que você deseja. Você é aquilo. Então, assim, não tem como correr. E esse coletivo, a partir do momento que você se abraça num coletivo, as coisas também começam a deslanchar. Então, acho que são esses dois pontos que a gente deve levar em consideração. E o terceiro é escrever sem medo, né? E assim a gente vai conseguindo ganhar espaços, porque eu acredito também que hoje a gente tem uma modernidade muito fluida, muito líquida, hoje o que é, amanhã não é, então a gente está sempre assim acompanhando, e tem os prêmios, e não sei o quê. Não, a gente não precisa se agoniar com isso. O que a gente deve fazer é fazer com o coração, se sentir bem. Eu gosto disso, eu faço isso. Eu não posso desejar aquilo do outro para mim. Eu tenho que desejar aquilo
que eu sei fazer, do meu jeito, da minha forma. Eu sou amazonense, a minha escrita, ela reverbera essa vivência das amazonidades, e ela vai ser assim. Eu posso escrever de outras coisas, eu posso falar, mas essa é a minha essência. Eu não posso desejar escrever daquela forma, eu tenho que ser eu tenho que ser autêntica. E quanto mais autêntica você seja, quanto mais simples você seja, mais autêntica você é. Entende? Assim, eu não sei se consigo me explicar, né, dessa forma. Acho assim que a essência é essa forma que a gente é a autenticidade, é ser. Não precisa a gente criar muito subterfúgio, não. A gente é isso eu estou, eu sou, e a gente não precisa florear muito, né? Porque quando a gente floreia muito, soa falso. É igual à literatura, quando a gente carrega muito, quando a gente quer muito fazer, quando a gente não rola, né? Tem que ser algo, deixa a coisa rolar, fluir tranquilamente. Então, assim, eu acho que esses são os 3 pontos que seriam, para mim, que funcionou e que eu observo dentro das minhas andanças. Pois muito bem, Obrigado. por falar nisso, vamos compartilhar aqui com os nossos convidados e as nossas convidadas. Temos aqui, não é? Muito bem. E a palavra, qual o significado do vocábulo banzeiro? Olha só, banzeiro, menina e meninos, eu, como estava contando para vocês, a minha história, ela tá ligada com as águas, né? Os rios, a minha infância das águas. Então, banzeiro manso, banzeiro é onda de rio, né? Onda de rio. Manso, né? Porque é aquele banzeiro que só, né? Só no balanço, segura. E o meu segundo livro, que está saindo agora, nesse ano, que se chama Amazonidades, Gesta das Águas, que é um livro só de trovas, que conta, que vem trazendo aí esse contexto ribeirinho, né, do povo das doces águas, como eu costumo dizer. Então, assim, são as águas na minha poética, as águas estão sempre aí presente, embora eu também fale de outras coisas, mas assim essa força das águas ela está aí presente. Eu não consigo me livrar das águas, porque foi o que eu vivi, é o meu mundo, sabe, essa imensidão de rios, né? Então, assim, o banzeiro é isso, onda de rio, né? Onda de rio. Bem, e no livro, eu gostava também que compartilhasse conosco, porque eu não sei se todas as pessoas que aqui estão sabem o significado, não os significados de palavras que nós temos aqui. Por exemplo, eu separei aqui o poema que está na página 123, que é A Pororoca. Quem sabe o que é a pororoca? Eu acho difícil. Eu acho difícil que saibam, né? Porque, não, bem, pode ser que sim, né? Sabe, né, Elza? Conta aí para mim. Sabemos, os professores, sim, os professores de português, sim, sabemos, pelo menos aqui na Argentina. A pororoca, vou explicar, sim, justamente sobre o Amazonas também. E eu vi bastante programa também na internet. Ou seja, que a pororoca é um fenômeno muito particular e muito da Amazônia. Mas acho que você tem que explicar. Eu posso explicar, mas... Não, é isso mesmo. Eu estou, assim, encantada, porque, assim, por onde eu ando, Elza, geralmente, assim, as pessoas não conhecem, né? E, assim, eu estou amando. Justamente eu pensei, só um minutinho, pensei que gosto muito da comunicação não verbal,
E você é uma pessoa que só estou vendo o rosto de você, mas eu imaginei aquele barco onde estão as redes, imaginei as casas em palafites, tudo que eu ensinei aos meus alunos sobre a Amazônia, e o boto, e os peixes, e aquela coisa das crianças. E eu sempre ensinava aquela canção, o Tique Tique Tac, que fala justamente dessas ilhas. Isso, mas as barrancas de terras caídas que vão, essa terra que vai, sim, essa terra que vai fazendo ilhas hoje, que amanhã não estão, ou seja, que tudo isso eu vi em você. Agora, bom, o fenômeno da pororoca é o encontro das águas, um encontro de uns 200 quilômetros, mais ou menos, um encontro da água doce de um rio que tem um dos rios mais longos com o mar. Então, produz um barulho que se sente a 200 quilômetros. É assim? Mais ou menos assim. Claro, claro, claro. Agora, a minha pororoca, ela é de amor. Tem essa força, né? E a metáfora do amor que eu uso aí como pororoca. E tem também uma trova minha que eu adoro, eu até brinco com meu filho, eu canto com ele, sabe? Eu digo assim: das barrancas do meu norte, trago todas as lembranças. Quando o peito aperta forte, abro o pote das lembranças. Então, assim, é muito isso que você falou. Você foi, assim, certeira, né? Na sua intervenção. E eu quero ler, então, já que vocês estão falando de pororoca, eu quero aproveitar para ler esse texto que fala de amor e que fala da força das águas, né? E se a água é vida, né? Ela também se confunde com amor, né? Então, é isso que eu trago dentro da poética. Eu digo assim, pororoca, minhas águas são rios que fluem loucamente em tua direção, com ânsia de na tua praia quebrar-me. Sou maré alta e quero banzeirar-me violentamente em teus braços. Sou o estrondo abrupto das impetuosas ondas, aniquilando silêncios de outrora. Desejo sitiar teus castelos de areia e adornar-me de todo o teu reino, lançar-me em cavalgada ligeira, como se fosse vez derradeira, porque o céu é o limite de amar, e o amor tanto nos importa. Quando o meu rio encontrar com tua delirante pré-amar, vai ser linda a nossa pororoca. E assim, o amor. Lindo, né? Que é bonito. Amar é lindo, eu amo. Bonito demais. Eu gosto muito também de Ciranda de Deusas. Eu acho que isso é lindíssimo. Lindíssimo também. Porque, bom, a ciranda, no galego temos outra palavra muito linda que é peneira. Uhum. E é isso, aí encontra-se tudo, pá. E eu não li o livro, mas na internet li bom, porque o livro é de 2021, eu acho, não? Saiu em 2021. O livro? Sim, o livro de... Elza. Não, Elza não, Encarna. O livro, esse livro, O Banzeiro... O Ciranda, não, o Ciranda de Deusas. Esse livro, sim. É muito... Mas esse livro que você está falando, eu tenho... Esse acho que é... Posso enviar para Carla e ela envia para vocês, tá? Esse livro aqui e o primeiro volume e-book da Ciranda, que se chama Se Essa Lua Fosse Nossa, que foi o primeiro volume, e esse se chama Uma Ciranda de Deuses, que é o segundo volume. Eu tenho os dois em e-book e eu vou enviar para Carla e a Carla passa para vocês.
E o Abel está me perguntando aqui para eu enviar o link do livro. Eu vou enviar também para a Carla e ela passa para vocês, tá bom? Porque isso é o projeto de Enluaradas. Isso está no projeto de Enluaradas. Sim, vou explicar, então, para vocês entenderem um pouco sobre o projeto Enluaradas. O projeto Enluaradas, a gente deu início em janeiro desse ano, em 1º de janeiro de 2021, e nós realizamos 2 coletâneas. E na realização dessas coletâneas, porque não são apenas coletâneas, nós vamos trabalhando em todo o processo, nós fazemos lives, nós conhecemos as autoras, nós conversamos com as autoras, queremos saber da vida delas, que elas contem como como chegaram até a escrita, como foi a primeira publicação. Então, assim, a gente vai conversando sobre esse processo da escrita e como ele vai se fazendo. E as Cirandas de Deusas também é parte do projeto Enluaradas, que é a 2ª coletânea que a gente finalizou agora. Recentemente, eu recebi ontem, né, o livro aqui na Espanha. O lançamento já está programado para, que a gente chamou de Flame Lua, que é o primeiro festival de lançamento em Luaradas, né? Então, assim, a gente vai ser dia 3, 4 e 5 de dezembro, pelo canal Banzeiro Conexões. Então, assim, nós temos todos os horários, que eu também, se vocês quiserem saber, eu posso passar tudo para a Carla, e a Carla informar vocês. Se vocês quiserem acompanhar, vocês escolhem os horários. Se vocês não puderem assistir, vai ficar gravado, e a gente vai adorar contar com a presença de vocês, para vocês conhecerem as poetas que compõem essa coletânea, que eu também vou passar, como disse, os e-books para vocês. Bem, agora que a Encarna fez uma menção aqui à Galiza, eu estive vendo aí algumas das entrevistas que você fez, e, claro, fala sobre algumas antologias que você participou, como a revista Subversa, que nós falamos um pouquinho, e também eu vi uma menção num canal no YouTube, eu acho, que falava sobre uma antologia Brasil-Galiza. Você participou dessa antologia há muito tempo. E sim, eu participei dessa antologia, e olha só, né? Aí fica uma dica, né? Porque, assim, essa antologia, eu paguei essa antologia e ela não saiu. Ela não saiu até hoje. Então, assim, foi um projeto um tanto fracassado, infelizmente, porque, assim, ficou atropelado por muitas coisas, e os participantes que pagaram até hoje não tiveram o recurso, o retorno, né, disso aí. E a pessoa que ficou responsável, ela sempre diz que o projeto emperrou pelo fato de que, na tradução do texto do português para o galego, houve essa, digamos assim, que não foi para frente. Então, a gente teve esse projeto, infelizmente, que ele não se concretizou. E isso me dói muito, porque claro, a gente, quando entra num projeto assim, a gente quer muito que as coisas deem certo, mas isso fica um alerta para a gente também ficar sempre atento, porque não é pagar, né, para que aconteça, é que a gente também tem que ver, assim, se aquela pessoa que propõe aquele projeto tem, né, digamos assim, que a gente pesquise sobre isso para saber. Um rigor, que decimos, uma seriedade, um compromisso. Sim, uma seriedade. Então, assim, não quero julgar ninguém, né, que assim que seja, mas foi um projeto que não deu frutos, que a gente pagou e não teve não recebeu pelo que se foi pago. Então, assim, é uma dorzinha que está aí, né, até hoje. Sempre eu me lembro desse projeto um pouco assim, meio que fracassado, né? Eu achei... Porque não é muito preciso, não é preciso traduzir do brasileiro ou do português ao galego, não é preciso, não é. Pois é, né? Não é... Pode ser que, bom,
palavras concretas precisem, se são palavras, bom, como esta palavra da Amazônia, mais palavras concretas, não tudo, palavras concretas, vocabulário pode ser, porque o vocabulário às vezes é muito local, e bom, há termos em Brasil e em Portugal e na Galiza que mesmo precisamos conhecer, né? Mas isso Sim, não é mas uma olha, tradução, é um vocabulário mesmo, são palavras e pronto. Pá. eu fico aqui já me oferecendo, se vocês tiverem aí projetos, né? Eu sou fácil demais, é só chamar que eu vou. Claro. Sou muito facinho. Sim, eu ia fazer realmente um comentário agora que a Encarna fez, não é? Porque, claro, eu moro aqui na Galiza e, assim, eu reconheço também que quando eu ainda morava no Brasil, o desconhecimento que eu tinha em relação à história do galego-português, da história, da nossa história, não é? Com a Galiza e tudo. Mas a desculpa de que precisamos traduzir um texto de português para o galego, isso... Aqui nós não temos problemas, inclusive, algumas das nossas convidadas que passaram por aqui, elas estão a publicar os livros com a editora Urutau, que é uma editora que também está aqui na Galiza, está no Brasil e está em Portugal. Então, estamos tentando fazer como uma conexão, não é, para que esses livros possam circular dentro desses espaços, e os livros estão escritos em português. Então, não há necessidade de... A gente ouve, né, essas explicações, né, mas, assim, a gente não engole tudo, né, a gente ouve o que... Mas, assim, o que fica dessas lições é que a gente tem que realmente, quem escreve, que gosta de publicar e que quer ver seu texto publicado, tem que ter esse cuidado com as pessoas que estão por aí brincando com o sonho dos outros, né? Porque publicar é um sonho, e tem muita gente comendo, devorando o sonho dos outros. Aí tem muitas serpentes aí, devoradoras de sonhos, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, assim, essa é a lição que fica. O dinheiro, muitas vezes, nem tem mais nem importância, mas essa coisa assim do recado e missivo, inclusive, né, fica, que é a lição que a gente aprende. Eu quero ler para oferecer para Encarna e para todos vocês, né, que falou da coletânea. Eu vou ler um pouco sobre, vou ler o Corpo Nu, né? E esse eu vou explicar um pouquinho antes de ler sobre esse poema, porque, assim, nessa coletânea da Ciranda de Deusas, a gente fez muitas estripulias poéticas. Uma delas que eu criei, assim, foi publicar cada card de cada autora, divulgando cada autora com uma poesia escrita por mim mesma, e pegando uma frase de alguma autora, um texto literário de alguma autora, e trazendo para a discussão dessa questão da metapoesia e do fazer literário. Então, assim, foram 87 autoras, contando comigo, eu também participei. Então, foram 86 textos, 87 textos que eu escrevi, porque eu também, inclusive, escrevi um para mim, né, para não fugir à regra. E assim, e todo dia, assim, foram vários dias de intensa produção, e eu ficava assim, nossa, agora eu vou escrever para fulana, para a autora tal, sabe, assim, trazendo essa energia da ciranda que a gente sente e passando. Então, esse texto aqui, eu escrevi para Margarida Montejano, que depois ela vai assistir, e foi um texto, assim, muito bacana. Eu para colocar na coletânea, eu retirei um trecho da citação, então eu vou ler só o texto que eu coloquei aqui, Corpo Nu. Eu intitulei depois, porque todos os textos que eu coloquei na internet, lá no Instagram, não tem título. Aqui, sim, eu já comecei a colocar um título. Eu coloquei Corpo Nu. Tatei o corpo nu da palavra, buscando tua bronzeada tez. Na solitária
solitária barca noturna de sonhos e tolos devaneios, esfrego-me no verbo amar, com sede de conjugações carnais, sucumbo no sexo das palavras. Oh, a língua de Camões me abrasa o âmago profundo do prazer. Sêmen, semente que embriaga quando goteja fecunda e explode no branco do papel. Orgia poética de palavras. Ai, que maléfica, né, meninas? Maravilhosa, Abel, querido. maravilhosa a erótica das palavras. E como você lê, porque é a erótica das palavras, é verdade. As Sim. palavras estão cheias de erotismo. Sim, É assim. sim. E é o poema mais a sua leitura. Sim. Se fosse um poema sobre que está a chover, a chuva seria uma outra leitura. É assim, é maravilhoso. E é preciso dar-lhe às palavras também esse sentido erótico. Pá. Não, tocar é muito importante, mas dizer também. É verdade. Olha, Encarna, eu vou aproveitar e vou ler para essa parte da metapoética, né, que eu falo da palavra, com essa pegada erótica dentro da poesia, tentando entender. Quando eu não escrevo porque eu sei, eu escrevo tentando entender a minha escrita, né? Então, assim, diz, nossa, como que você sabe? Eu não sei nada, eu só, né, brinco com as palavras e as minhas dúvidas vão surgindo, né? Esses questionamentos e esses pensamentos que a gente vai colocando no papel. E escrever é isso, e é por isso que é apaixonante, né? E eu digo assim, essa poesia aqui, que eu coloquei aqui, eu escrevi para Carol Carpizo, que mora aqui na Espanha, ela mora aqui em Madrid, e eu citei, para iniciar o texto, eu citei um trecho da Gabriela Mistral, que diz assim: dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avanço. Gabriela Mistral, fecha aspas, né? Aí eu digo: desejo o lume que acende a pluma, como o mar tem sede de chuva. Desejo o cinzel cortante que lapida o verso, como o sal da tua pele, minha boca. Que meu verso tenha a precisão do mar ao dar forma às suas ondas, uma após outra, e outra, e outra. Feito estrofes que compõem encorpado e harmonioso ritmo, de pés híbridos de mar e sal, validando a existência dos grãos de areia na praia. E a gente brinca com isso. Está sem Abel. som, Carla. Sim, agora sim, já estou. É que eu estava aqui agora lendo o que o Abel colocou, sim, depois eu vou compartilhar, eu vou partilhar com vocês o link da nossa gravação, do nosso encontro. Bem, alguém tem alguma pergunta? Nós podemos ir encerrando por aqui. Sim, da minha parte, hoje o Café do Mundo Português é a aula mais inovativa. Claro. Espero que nos dias seguintes mais evoluída. Hoje um café do mundo português muito diferente do nosso encontro de antes. Obrigado e agradeço também. E por isso eu perguntava que seria possível, porque da minha parte eu penso que essa aula é uma aula especial para mim. Por isso seria possível enviar a gravação, os materiais, os links dos livros para que nós acompanhamos. Muito obrigado. Com certeza, com certeza. Elza?
Sim, duas coisas, parabenizar a Marta, e eu guardei duas coisinhas que ela disse no início, que ela, ela viveu a sua infância com palavras, e a sua vida está feita de palavras e não com livros. E depois ela falou também da autenticidade, e isso transpassa a tela. Portanto, muito obrigada, e também o uso das palavras. Mando um beijo muito grande a todos vocês por este encontro. Olá, Marta, foi maravilhoso. É verdade. E para mim, como mulher mais para a vida do mundo, é muito importante saber que mulheres novas, como tu e outras, estás a fazer tudo isto que estás a fazer. É maravilhoso. Porque é a vida. A tua poesia é a vida, é a beleza, é o amor, é isso, é dizer, sempre à frente, as mulheres sempre à frente, e se as mulheres vão sempre à frente, o mundo vai ser outro, muito mais feliz, mais livre, é melhor. Com certeza. O café de hoje foi, eu estou cheia de vida e de felicidade, e é assim. E acho que para todo mundo, não? Acho que para todo mundo. E não, eu gosto muito de que não tenhades vergonha, pá. Porque cortaram assaz tantos anos, tantos séculos, que é muito importante atopar mulheres que tenham as. Muito importante. Eu vou... E que tens toda a vida por diante. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu vou parafraseá-la aí só um pouquinho e dizer, já apanhando também a conversa da Elza e da Encarna, e dizer que nós mulheres somos, não é? O que nós temos aqui, que é Remanso, Correnteza, Pororoca e Piracema. Como mínimo. Nossa, maravilha, maravilha, porque a água é essa força, né? Não tem muros para a água. Ela pode demorar, mas ela atravessa até as grandes muralhas. E é uma metáfora maravilhosa para falar de nós mulheres. Eu agradeço muito, eu estou encantada de estar aqui. A hora passou voando, que quando você falou que já tinha terminado, eu tomei um susto, eu fui confirmar a hora que eu disse, nossa, sério? E assim, não me dei conta do tempo, e queria finalizar assim, com uma poesia que eu escrevi para minha mãe. Minha mãe tem 82 anos, e ela me acompanha nas redes sociais, ela vai assistir essa live aqui, vou mandar para ela, e ela faz a análise. Ela diz, minha filha, gostei dessa parte e tal. Eu adoro, né, os comentários que ela faz, assim, e a minha poética se alimenta muito com o que a minha mãe me conta. E eu tenho uma pasta no meu computador só com entrevistas que eu faço para minha mãe, e depois eu transcrevo, né? Eu tenho assim, muita coisa que eu vou conversando com ela e que eu vou depois transcrevendo do jeito que ela fala e do jeito que ela diz, assim, para quando eu tô com saudade, quero ouvir ou quero alimentar a minha literatura, eu vou lá e leio a minha mãe. E eu vou ler para vocês bênçãos. Eu quero que vocês lembrem do começo daquilo que eu falei no início, da minha infância. Eu, criança, na varanda da minha casa, a casa que a gente morava era grande, tinha uma varanda grande, do lado daqui tinha um morro, né? Um morro lá em cima tinha o cemitério, né? O cemitério era próximo, e do lado de cá tinha muitas árvores, marilaneira, graviolas, tudo, e na frente os dois rios se abraçando, uma loucura de amor, né? O Rio Negro e o Solimões. E eu conversava muito com a minha mãe nessa varanda. Então, assim, eu fiz uma criação lembrando lá das cantigas trovadorescas, né, na nossa, voltando aí a Portugal, né, a literatura portuguesa, lá em Provença, né, esse canto
né, que a poesia nasceu justamente junto, né, com essa música, essa musicalidade. E eu trago isso de uma outra forma, do meu jeito de ser, amazonense, assim, pai d'égua mesmo. Aí vamos lá, bênçãos, diz assim: por que aquele vento de outrora e essa chuva lá fora? Filha, o vento leva embora a tristeza que se chora, leva todo o sofrimento para além do firmamento. Essa chuva que cai agora traz a paz, como quem ora, e empapa o coração de esperança, é amor, é bonança. Mãe, e aquele rio? Para onde corre? Não descansa? Nunca morre? Aquele rio corre para o mundo, com a força de um moribundo, sem pressa de chegar, mas com muitos caminhos a alcançar. Seu corpo caudaloso leva o sonho duvidoso, rega a vida entristecida de amores e poesia. Filha, se eu fosse aquele vento, levaria longe de ti todo o lamento, te cercaria de bênçãos, te guiaria até o firmamento, sempre com divinas mãos. Se eu fosse essa chuva, regaria a tua vida de doçura, sazonaria teu caminho de doce ventura, para teu jardim sempre florir. Se eu fosse aquele rio, te banharia a vida de leve frescor, tal qual matinal rocio, e te guardaria na paz de nosso Senhor. Filha, quando minha ausência se fizer, clama ao vento, à chuva, aquele rio. Ainda quando eu não mais estiver, serei a benigna sombra do teu caminho. Muito obrigada, pessoal. Ai, adorei estar aqui Que com vocês. lindo, muito obrigada. Marta, muito obrigada. Que tarde maravilhosa, muito obrigada a todos. Pois pronto, vemo-nos na próxima semana, na próxima sexta-feira, temos outro Café com Português. E Marta, muitos beijinhos, obrigada, obrigada. É um prazer imenso conhecê-la, mesmo que assim virtualmente. Hei de ir a Segóvia um dia. E eu hei de ir a Galiza. A Galiza, exatamente. Nós esperamos. Beijão a todos. Nós te esperamos aqui. Muito obrigada a todos. Boa tarde, boa noite, Abel. Obrigada, beijinhos. Boa noite, até semana que vem. obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.